Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor deu para a gente, Deus. Mais um momento, mais uma tarde da esperança, Deus, que estamos aqui fiéis, comprometidos com o Senhor, ó Deus, e pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor traga a ministração aos nossos corações e que seja um tempo especial para todos nós. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos guia, e que realmente a Tua palavra ela seja viva aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seguimos firme, então, mesmo com chuva, a nossa tarde da esperança, né? E o texto que eu queria compartilhar nessa tarde é um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, lá no comecinho, do Pentateuco, capítulo 30, a partir do verso 19. O tema dessa reflexão, dessa tarde, é escolha a vida. Escolha a vida. E o texto que nós vamos ler diz assim: Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o texto de hoje, uma palavra ao nosso coração. Muito bem, a gente vive um tempo onde que muitas pessoas parecem brincar, né, com aquilo que é mortal, com aquilo que é obscuro, com aquilo que é escuro, com aquilo que é sem sentido. A gente percebe que hoje banalizou-se a vida. Mas a palavra de Deus, a palavra nos orienta e nos mostra que a vida, ela é um dom sagrado de Deus e que a escolha pela vida, ela é uma questão espiritual, é uma decisão espiritual, escolher a vida. Já parou para pensar que bênção é viver, né? Acordar de manhã é um milagre. Porque imagina, você está totalmente entregue, você está dormindo, você está num estado de repouso e de repente você simplesmente acorda. Você poderia não acordar mais, né? E você desperta. E esse despertar é um privilégio e é uma demonstração clara do milagre que é a vida. E um milagre que o Senhor realiza todos os dias em nós, né? Por isso que hoje o Senhor nos chama, assim como chamou o povo de Israel, a escolher a vida, a escolher viver, a escolher andar na luz, rejeitar o caminho das trevas e viver uma comunhão com aquele que é a própria vida, o nosso Senhor Deus. Esse texto aqui mostra que o povo de Israel, eles estavam à porta da terra prometida. E Moisés, né? Eles ainda não tinham entrado. Moisés, ele sabia que a sua jornada terminaria ali. Ele não ia entrar.
na terra prometida. Ele conduz então o povo até a entrada na terra prometida. Ele vislumbra a terra prometida, mas antes disso ele dá orientações ao povo. A partir dali, Josué iria liderar o povo na entrada da terra prometida. Mas antes de partir, Moisés, então, ele faz o seu último discurso, ele faz o seu último apelo, e ali ele faz um pacto entre Deus e o seu povo. Ele diz: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. O verbo escolher aqui significa decidir por um caminho com compromisso. Não é uma escolha emocional, não é uma escolha banal, mas é uma escolha espiritual e contínua. Que a cada dia você possa escolher a vida. Que a cada dia você possa escolher viver essa vida que o Senhor tem dado a cada um de vocês. A vida, no contexto aqui de Deuteronômio, significa comunhão com Deus. Significava obediência à sua palavra e a permanência na aliança. Isso que era o significado. Eles tinham todas as leis, eles tinham todas as diretrizes para viver na presença de Deus e para escolher viver na presença de Deus de forma íntegra, de forma pura, de forma santa. Isso era permanecer, isso era escolher pela vida. Porque todo aquele que obedece viveria. E é o que nós encontramos aqui nesse texto. Moisés mostra o caminho da vida em 3 expressões poderosas ali no verso 20. 3 expressões muito importantes. O primeiro deles, amando o Senhor teu Deus. A vida começa com o amor. Amem o Senhor nosso Deus. A segunda expressão que ele usa é dando ouvidos à sua voz. Ou seja, a vida se mantém por meio da obediência. Por meio da obediência. E a terceira expressão que ele usa é apegando-se a Ele. Ou seja, o que é apegar-se a Ele, senão o sentido de comunhão com Deus? Apegar-se a Ele é uma vida que se sustenta na comunhão com Deus. E daí ele conclui dizendo: pois o Senhor é a tua vida. A vida verdadeira, ela não é um bem que Deus entrega, mas é justamente a presença dele habitando em nós. Essa é a vida verdadeira. Cristo habitando em nós. E essa é a grande mensagem desse texto. Viver ligado a Deus. E morrer é se afastar dele. Se viver é apegar-se a ele, morrer é se afastar dele. Esse mesmo apelo aqui de Moisés ecoa nos nossos dias também. Vale para nós também. Deus continua dizendo para nós: escolha a vida. Escolha viver. No mundo que valoriza o prazer, o medo, a aparência, o Senhor aqui então nos convida a um caminho diferente, que é um caminho de luz, um caminho de fé, um caminho de propósito. Um caminho que faz sentido, não é verdade? Podemos dizer que escolher a vida nos dias de hoje é escolher amar a Deus quando o mundo ama a si mesmo. Amar a Deus quando tudo ao nosso redor é muito egoísta, pensa muito em si mesmo. Escolher a vida é escolher amar a Deus.
Escolher a vida é escolher obedecer à voz de Deus, quando as vozes lá fora, ao redor, dizem o contrário. Escolher se apegar ao Senhor, quando tantos preferem viver desconectados da fé. Basta ver pessoas que se dizem ateus. Na verdade, eles não são ateus. Muitos deles, alguns sim, mas muitos deles não são ateus. Não é que eles não acreditam em Deus. O que eles não querem é se apegar à religião. O que eles não querem é se apegar a uma divindade. É isso que eles não querem. Até acreditam. Basta ver num desespero, né? Quando a coisa aperta. Meu Deus do céu, me ajuda. Eles acreditam em Deus. Mas o que eles não querem é se apegar a uma divindade, se apegar a uma religião. E aqui escolher a vida é se apegar ao Senhor. É se aproximar dele. É reconhecer que a vida abundante que Cristo nos dá e nos oferece não está nas coisas que eu posso pegar, mas em Cristo. Eu sempre digo aqui que o sentido de se viver hoje não está num local para onde eu vou. Por mais que a gente aguarda, né, o céu, a gente aguarda a Nova Jerusalém, a gente aguarda, né, essa vida eterna que virá. Sim, a gente aguarda, mas a nossa fé, ela não se baseia num local para onde nós iremos, mas ela se baseia numa pessoa pela qual nós nos aproximamos. Porque o que Cristo Jesus quer é a nossa comunhão com Ele. O que Cristo Jesus quer é a nossa presença com Ele, a nossa relação, é a nossa intimidade. Vida abundante está em viver Cristo em nós. Em João 11:25 diz lá: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Cristo está falando assim, ó, que tudo converge para Ele, né? Tudo converge para Ele, não é coisas, é para Ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Por que a gente está falando sobre isso? Porque justamente nessa semana o mundo vai comemorar o Halloween, uma festa norte-americana, e que ganhou o mundo, né? Que ganhou o mundo, e é uma festa marcada por símbolos de morte. Alguns podem dizer, pastor, mas não seja tão legalista, não seja tão... A questão não é ser legalista ou não, mas é simplesmente avaliar uma festa que valoriza a morte. Por si só já deveria nos levar a pensar, né? Puxa, tem uma coisa errada aí. Eu sirvo a um Deus que é vida. Eu sirvo a um Deus que veio para trazer vida. Então não é apenas uma brincadeira inofensiva. É a normalização. Isso aqui é bem sério. É a normalização da escuridão. É flertar com aquilo que Cristo venceu na cruz, que é a morte. O mundo brinca com o mal, normaliza o mal. Mas nós, como cristãos, nós precisamos valorizar e celebrar a vitória de Cristo na cruz, que é a vitória da luz, não da escuridão, não das trevas. Muitos vão se vestir de morte.
mas nós nos revestimos de Cristo. Nada contra se vestir de preto. Eu tenho muita roupa preta. Mas é a simbologia que aquilo traz, que nós precisamos cuidar. Por que você faz o que você faz? Enquanto alguns vão se alegrar com o medo, nós queremos proclamar a esperança. Nós queremos dizer que Cristo é a esperança. Não tenha medo. A prova de que é sério essa questão espiritual que gira em torno de tudo isso. Nós teremos um evento agora na sexta-feira, no dia de Halloween, onde nós vamos para a rua para evangelizar. E isso é tão sério que o mundo espiritual ao nosso redor, ele começa a ficar pesado por causa disso. Meu filho caçula essa noite teve pesadelo. E ele levanta e vai no meu quarto e diz: pai, eu tive uma visão, e era uma visão muito mal, muito feia. Eu me levantei na hora, fui até o quarto dele, deitei com ele na cama e orei com ele. Orei com ele, repreendi todo o mal. E daí eu coloquei ele para dormir, fui para o meu quarto. Na madrugada eu sempre faço, né? Eu levanto para ver se eles estão precisando se cobrir, né? Porque às vezes se descobre, eu vou lá, põe a coberta lá e cubro eles e tal. E quando eu vou para o quarto, o que eu vejo? Ele estava deitado com a Bíblia abraçada. Ele abraçado com a Bíblia e dormindo. Sabe o que isso significa? Que ele entendeu. Ele entendeu o sentido que é se apegar a Cristo, se apegar ao Senhor, aquele que protege de todo mal. De fato, ele viu o mal. Mas quando repreendemos, oramos e buscamos a presença do Senhor, e ele ali, ao abraçar a Bíblia, ele foi lá, pegou uma Bíblia minha lá, e se abraçou a ela, como quem diz assim: Jesus, deita aqui comigo. Jesus, fica aqui comigo, porque eu estou com medo. Eu tenho medo. Mas eu sei que o Senhor estiver aqui comigo, a luz vai estar comigo. A esperança vai estar comigo. Por isso a gente não pode brincar com o mal. Por isso a gente tem que estar atento e entender que o mal ele está presente no mundo. Ele é muito mais real do que muita gente imagina. Enquanto muita gente vai estar brincando com o mal vai estar festejando isso. As trevas vão estar festejando isso. O que mais o diabo quer é que as pessoas acreditem que ele não existe. Ele não quer aparecer como um monstro para as pessoas, mas ele quer convencer as pessoas de que ele não existe. Porque se as pessoas elas ignorarem a sua existência, elas vão continuar vivendo no pecado, no mal, afastadas de Deus, e é justamente isso que ele quer. Só que quando o cristão se levanta, aí o mal se manifesta mesmo, né? Porque daí ele vê que ele começa a perder terreno. As escrituras elas são muito claras. Em Efésios 5:11 diz: não tenham nada em comum com as obras infrutíferas das trevas. Efésios, para quem vai bater, vai, mas esse é o Antigo Testamento. Estou falando de Efésios. Novo Testamento. Não tenham nada em comum com as obras infrutíferas das trevas. Por isso a gente não participa desse tipo de festa. Por isso a gente não valoriza. Não somos caretas, como muitos podem dizer. Somos sim conscientes. A gente não quer ser diferente, simplesmente por ser diferente. Mas nós agimos como agimos porque nós somos libertos.
libertos da escuridão, libertos do mal, libertos do pecado. Por isso a gente não tem medo das trevas. A gente pertence à luz. Nós pertencemos à luz. O Halloween exalta exatamente o que a Bíblia chama de morte espiritual. Mas nós, cristãos de verdade, vivemos para exaltar a Deus, a exaltar aquele que venceu a morte. Escolha a vida é o tema dessa meditação de hoje. Escolha a vida. O apelo de Moisés continua ecoando para nós hoje. Escolha, pois, a vida. E é uma escolha diária. Dizer sim a Deus. Quando tudo à nossa volta grita não. É o sim que afirma que o Senhor, Ele é Deus das nossas vidas. Mesmo quando o mundo lá fora celebra o contrário. Será que a gente quer viver a esperança? Será que a gente quer experimentar uma verdadeira alegria? Se a resposta for sim, então precisamos nos apegar a Jesus Cristo. Amá-lo de todo o coração, ouvi-lo, obedecê-lo, andar com Ele. Porque a vida não está fora de Deus. A vida está nele. A vida é o próprio Deus presente em nós. Isso é a vida. O mundo, essa semana, de uma forma mais clara, né? Ela pode celebrar o medo. Mas nós celebramos o Deus que venceu o medo. O mundo, nessa semana, de uma forma muito mais intensa, vai amar as trevas, vai celebrar as trevas. Mas nós vivemos a luz do Evangelho, escolhemos a luz do Evangelho. O mundo, nessa semana, de uma forma mais intensa, vai brincar com a morte. Mas nós vamos anunciar Cristo ressurreto. Não duvido que muitas pessoas vão perder a vida essa semana. Isso não me traz alegria. Por isso nós vamos para as ruas sexta-feira. Para quem sabe ganhar um. Para quem sabe abrir os olhos de uma pessoa. Para quem sabe levar a vida para uma, duas, três, quantas pessoas forem necessárias. Mostrar que existe vida abundante para cada um. Hoje e todos os dias precisamos escolher a vida. Precisamos escolher Cristo. Porque onde Cristo entra, a morte sai. Onde Cristo entra, o pecado sai. Onde Cristo entra, a desesperança sai. Onde Cristo entra, a esperança ela floresce. Onde Cristo vive, as trevas perdem o poder. Essa semana é uma semana de nós orarmos muito. Essa semana é uma semana de nós dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, nos guarda, nos proteja,
e proteja tantos outros que ainda hoje vivem na escuridão. O cristão que não se sensibiliza com a morte do ímpio não entendeu a cruz. O cristão que olha tudo isso, esse cenário, e dá risada, como se nada fosse importante, não entendeu o significado da cruz. Nós precisamos olhar para tudo isso e, como que com lágrimas nos olhos, falar: Senhor, tem misericórdia. Que a minha vida está ok, a minha vida está tudo certo. Sou abençoado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, minha família é uma bênção. Tudo está legal. Ou seja, eu teria todos os motivos do mundo de simplesmente me alegrar e, como diz aquela música, né, do mundo, né? Que tudo mais vá para o inferno, né? O importante é eu estar bem, então que tudo mais vá para o inferno. Não é assim que a gente vive. Nós olhamos o tudo mais indo para o inferno e nós precisamos chorar e clamar, colocar o rosto no pó e falar: Senhor, tenha misericórdia. Que as pessoas que estão indo para o inferno, que as pessoas que estão vivendo na escuridão, elas possam encontrar a luz como um dia eu encontrei. Essa precisa ser aquilo que inquieta o meu coração. E que hoje nós possamos orar: Senhor Jesus, nós escolhemos a vida, mas nós queremos que as pessoas lá fora, elas possam escolher a vida também, para que elas possam ser transformadas, para que elas possam encontrar a luz, para que elas possam viver e não mais sobreviver. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude e nos guie. Senhor Edgar, você pode orar para a gente? Por favor. Nosso Deus amado, obrigados estamos, Senhor, porque em Jesus há vida e vida eterna em abundância, Senhor. Gozamos de isso, Padre, e clamamos, Senhor, para que outras pessoas também puedan conocer que en Jesús hay vida y vida eterna, Señor, que pueden salvarse de la muerte y gozar la vida eterna que Cristo Jesús ofrece, Señor, por su muerte, por su entrega, Señor, por nos. Obrigado, Señor, por darnos oportunidades también en sexta-feira de proclamar tu Evangelio, Señor, y compartir el amor de Dios, y compartir la vida que Jesús, y libraros de la muerte, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, y abençoa ese día a todos tus hijos que van a participar, Señor, y a toda persona que va a escuchar de tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por tu palabra de exhortar. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração e que, acima de tudo, nós possamos escolher a vida todos os dias. Que as pessoas que vão assistir essa mensagem depois, que o Senhor possa falar ao coração delas também e que elas também possam escolher a vida. Senhor, guarda e protege-nos, ó Deus. Livra a gente de toda a retaliação do inimigo, de toda afronta, tudo aquilo que o inimigo virá tentar, Senhor, para nos entristecer, para nos desmotivar. Eu peço que o Senhor proteja nossas casas, nossas famílias, livra-nos de todo mal e guarda o nosso coração, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, agradecido. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.